Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje, continuando no tema de fim dos tempos, de escatologia, da volta de Jesus, Maranata, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada! Então hoje vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Vamos começar lendo o texto que está em Mateus 25, do 1 ao 13? O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Glória a Deus por essa palavra. Queridos, a quem se referem as 10 virgens? Esta parábola eu gostaria de fazer uma distinção aqui. Uma coisa é a interpretação, que, como já falei, é a minha opinião, né, baseada em outros textos da Bíblia, enfim. Outra coisa é a aplicação, né? A interpretação é diferente da aplicação e nós vamos ver isso. Então, no meu entendimento, a parábola aqui está falando sobre quem? Sobre Israel, porque Jesus está falando uma parábola aqui sobre o modelo de casamento judaico na época, né? Que era assim. Então, as 10 virgens seriam quem? As damas de honra da noiva. Reparem que em nenhum momento aqui se falou da noiva. Não se fala da noiva no texto. Fala só do noivo e das damas de honra, das virgens, que estavam preparadas para acompanhar o casamento. Então, a noiva não está aqui. A noiva já está preparada, já estava lá esperando. Aqui são as damas de companhia, as damas de honra que estavam se preparando para acompanhar, né, o casamento. E aí, como o noivo demorou, elas se cansaram. Todas dormiram, todas adormeceram. Mas haviam 5 prudentes, né, metade prudentes, sábias, e metade insensatas. E as sábias tinham óleo a mais, tinham um estoque de óleo, né, para si, para sua lamparina, para poder acompanhar o cortejo do casamento. E as insensatas não se preocuparam com isso. Na hora que o noivo chegou, pegou todo mundo de calça curta e elas falaram: "E agora? A gente não tem óleo para todo mundo." Correram naquelas que tinham sabedoria, né? "Dá um pouco do óleo aí de vocês para nós." Elas falaram: "Não, se a gente compartilhar com vocês, pode ser que falte para nós. Vão vocês comprar." E aí elas foram comprar e não deu tempo. Quando elas chegaram, o noivo já tinha entrado e a festa já estava acontecendo e as portas se fecharam, né? O noivo ainda disse: "Não conheço vocês." Então eu entendo aqui que está falando de Israel, especificamente de Israel, né? Não está falando da igreja, não está falando da noiva. A noiva nem é citada aqui nesse texto. E o contexto, né, a história, o modelo de casamento que Jesus está apresentando aqui era familiar para os judeus. Mas, como eu falei, uma coisa, né, a interpretação, outra coisa é a aplicação. Porque como que se aplica essa parábola? E a aplicação dessa parábola, obviamente, é sobre a questão da vigilância. Então, assim, pode ser que você não concorde comigo: "Eu não acredito que essa parábola esteja falando sobre Israel." Ok, né? Cada um
A gente estuda a palavra, estuda a Bíblia e vamos tentando entender os textos, né? Mas uma coisa é fato, ninguém discorda disso. O que é a aplicação dessa parábola? Vigilância. Devemos estar atentos, devemos ser como as virgens sábias, termos azeite, termos estoque de azeite suficiente, porque o noivo pode chegar numa hora em que ninguém espera, né? Porque ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vem, que Jesus arrebata a sua igreja, ninguém sabe. Então, como a gente põe isso na prática? O que é ter esse estoque de azeite? Ora, a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo dentro de nós, né? O Espírito Santo é o azeite. Um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, é a unção, né? Quando a gente olha lá para a lei, como deveria ser no tabernáculo, a menorá, sabe? Aquele castiçal de 7 braços, imponente, lindo, que deveria estar dentro do santo, do lugar santo, no tabernáculo. Aquele fogo não deveria se apagar nunca. Deveria ter sempre azeite ali para nunca ele se apagar, para nunca faltar combustível para o fogo. Era essa a lei. Até quando o tabernáculo era desmontado e levado de um lugar para o outro, né, não se podia deixar apagar, né? Então, o que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Que nós não devemos deixar o fogo do Espírito Santo apagar em nós. Paulo vai dizer isso também, né? Não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Então, queridos, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus, é a comunhão com a palavra, né? É o estudo da palavra, é a vida pela palavra que faz com que nós tenhamos estoque de azeite, que nós tenhamos combustível para o fogo do Espírito queimar em nós. O que é apagar o Espírito Santo? É ir aos poucos deixando o Senhor, ir pecando, ir fazendo o que não agrada, e deixa de orar, e deixa de estudar a Bíblia, e deixa de se preocupar, e deixa de se arrepender, de pensar, né, nos pecados que cometeu, e vai indo até ter a mente cauterizada. Então, apagamos o Espírito dentro de nós, e não existe nada mais triste que nós podemos fazer do que apagar o Espírito Santo dentro de nós, que já conhecemos ao Senhor. Então, devemos ser como as virgens prudentes, termos sempre estoque de azeite, sempre estar em comunhão com o Senhor, em vida de oração, né? Em amor constante, ali, em relacionamento profundo, em troca de afeto com o Senhor diariamente e também com a sua palavra. E assim estaremos preparados, né, para aquele grande dia, para aquele lindo dia que nós não sabemos nem quando vai ser, nem o dia, nem a hora, mas sabemos que ele vai chegar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que sejamos preparados, que não nos falte azeite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você de alguma forma, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.